vocês nasceram para amar o próximo, vocês nasceram para enfiar a cara, vocês nasceram para fazer. Por que você está fazendo isso aí? Ninguém faz isso, por que você está fazendo isso? Eu lembrei que foi isso que eu estava comentando com o Kevin ontem aqui. Ele perguntaram alguma coisa sobre o meu trabalho, aí eu falei, gente, se eu morrer, né, você já tem minha senha e tal, porque eu ralo muito, mas a impressão que agora eu vejo que eu dou aos meus filhos também é que eu não trabalho. Porque pega qualquer livro desses profetas aqui e vê se alguém achava que o que eles faziam era trabalho. E é ruim você falar isso porque pronto, agora vai se igualar aos profetas. Vou porque eu recebi o mesmo espírito dos profetas, né? Não é um título profético, nada disso, mas esses caras, eles trabalharam. Qual foi o trabalho de Osé? O trabalho de Osé foi ser casado com a Gomer e ficar produzindo em cima da frustração dele, né? Um cara frustrado e produzindo ali as dores de Deus e Israel, né? Qual que é o nosso trabalho? O nosso trabalho é até pegar alguma ciência que Deus nos deu, é só a gente assumir que a gente é, né? Sem esse espírito libertário de achar assim, um dia eu vou libertar alguém de alguma coisa. Eu nem preciso pensar nesse dia com tanto de coisa que só essa semana eu lidei. Que as pessoas precisam de libertação, sabe? Mas a gente acha que trabalho é só aquilo que a nossa sociedade determinou. Trabalho, você sair de casa às 6 horas da manhã, ir lá, preencher alguma coisa, fazer alguma coisa, e provar para a família que você trouxe ganha-pão, né? Mas a gente pensa isso, a gente é muito assim, né? Os caras andaram 3 anos com Jesus achando que um dia ele ia assentar no trono em Jerusalém e um ia sentar à esquerda dele, outro à direita dele. Eles entenderam que o trabalho deles era viver, o trabalho deles era levar a sério a entrada numa casa, o trabalho deles era levar a sério o semear daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que vai transformar vidas, né? Porque você tem um pessoal que trabalha ideologicamente, né? Estão aí indo de igreja em igreja, falando mal disso, falando mal daquilo. Aliás, a proposta do texto que eu vou ler agora, eu não sou um ser humano perfeito, o nosso trabalho ainda é assim, você tem que se esbofetear todo dia na sua imperfeição, porque você vai achar todo mundo para dizer o que você não é mesmo, né? Então, assim, eu não sou perfeito, mas eu também não estou brincando na vida. Eu não sou perfeito, talvez, para os nossos padrões, né? Por exemplo, de repente aqui em casa, talvez eu não seja aquele pai que vai parar o final de semana para brincar com os filhos, e a igreja tem muito esse discurso, né? Você tem que parar, brincar com seus filhos. E agora eu até perdi esse prazo, porque meus meninos estão tudo grandão e ninguém quer brincar com nada. Eles tem outras brincadeiras para fazer. Mas independentemente disso, né, a vida é dura. E você é convocado a trabalhar, a produzir. Eu estava falando com o Kevin que esse trabalho é esse trabalho desses homens aí, que vai ter valor, sei lá, talvez só depois de morto. E se isso vai valer depois de morto ou se isso vai valer agora, pouco importa. O que importa é, você crê naquele que te habita? Que eu fiquei pensando nessas canções aí agora, que não há Deus maior, não há Deus menor, tudo, eu quero oferecer tudo a ti e tal. Mas a gente acredita nesse trem que a gente canta? A gente acredita nisso? Porque ninguém nessa terra acredita, então a gente precisava acreditar, né? E aí, por enquanto, né, enquanto o corpo de Cristo não se envolve, a gente vai ficar fazendo esse trabalho solitário de tentar semear amor, graça, justiça. Se não servir para ter um resultado externo, vai ter um resultado interno de falar assim, gente, eu estou preparado porque eu lidei muito com esse assunto, né? Eu lidei muito com essas questões. Mas eu sei que todo dia eu sou abordado nisso e, por exemplo, para mim, não tem a menor graça, por exemplo, eu ser um professor de sociologia, se eu não sinto que o Espírito Santo está convencendo pessoas por uma outra coisa além daquele conteúdo. Não tem graça ser um psicólogo se o Espírito Santo não está lá no consultório atraindo pessoas para si, ou seja, eu não estou lá no consultório fazendo trabalho pastoral nenhum, mas o conhecimento que eu adquiro lá me faz ir para fora e fazer alguma outra coisa que linke isso
com o Evangelho, né, como diz a Bíblia, que o amor de Deus é que é o vínculo da perfeição. Mas eu fico perguntando assim, a gente como grupo, como igreja, a gente tem isso assim? A gente está mesmo querendo oferecer a Deus o que Ele nos deu? Alguém pensa alguma coisa? Alguém percebe alguma coisa? Alguém tem vontade de externalizar essa coisa? Porque essa é a minha pergunta todo dia, o dia todo. E eu só estou fazendo pergunta também, não estou xingando ninguém não. Só acho que a gente... Então assim, gente, o mundo está acabando, a gente tem que fazer alguma coisa. O mundo está acabando, aí você fica todos os dias da sua vida vendo a injustiça prosperar, vendo gente morrer. Hoje eu vi uma coisa, acho que eu postei agora à tarde no meu Instagram, um cara, é um advogado com quem eu converso muito, ela postou nela e eu compartilhei, né? O cara deixa a mulher na sala assim, ai, você tá falando o que? Que eu tô te batendo? Que isso, amor? Tal, não sei o que. Aí ela, mas você tá mesmo? Aí vai, dá um socão assim, mesmo, a queima-roupa. E aí, além dela ter quase que esmagado a cara no socão, ainda vai e abafa a respiração dela, ela quase que morre debaixo dele. Eu fico assim, gente, que coisa violenta, horrível, e as pessoas estão preocupadas com esquerda, com direita, com ideologia, com homossexualidade, com guardar o sapo, com não sei o quê. Esse negócio acontece todo dia na nossa cara, na nossa timeline, na nossa vizinhança, ninguém vai fazer nada contra isso. Ah, e é o que você quer, o que? Abrir uma associação de mulheres? Pode até ser, mas não, só queria ser cheio do Espírito Santo para chegar numa pessoa dessa e tirar ela dessa maldição, porque afinal de contas o Evangelho nos iluminou foi para isso, né? Mas é engraçado que precisamente as pessoas que cantam perto, querem estar junto aos teus pés, são as pessoas que estão tão distantes e não estão nem aí para as outras. Isso acontece. Então, assim, a gente precisa começar a levar os nossos louvores a sério. Precisa começar a louvar a Deus tanto quanto a viver esses louvores, né? Para que a gente não seja uma igreja que tanto perto quer estar e no dia a dia vive longe de tudo, de todo propósito, de todo pensamento, de toda ideia. Eu me sinto um idiota, assim, com todo o conhecimento que Deus me deu sobre o ser humano, sobre a psicologia, eu não me senti compungido a fazer alguma coisa fora do meu consultório. Né? Porque para ser psicólogo eu preciso ficar me especializando o tempo todo, né, para responder a uma comunidade acadêmica. Agora, e para realmente fazer um trabalho efetivo? Aí a gente nasceu premiado, né? A gente nasceu com a revelação da palavra de Deus, a gente nasceu com a capacidade de interceder, a gente nasceu com a capacidade de se reunir e alguém está aqui falando assim, gente, para tudo que Deus quer que a gente vá ali. Pelo menos enquanto o grupo é pequeno é possível fazer esse tipo de coisa. Né? Então que esse louvor que a gente tributa a Deus também possa nos trazer essa consciência de que a coisa não tem que parar aí. Né? Até por isso que eu quero ler um trechinho aqui, porque quando eu fui ver essa coisa cotidiana, que pra gente é comum e não deveria nunca ser comum, que a mulher, no caso, ela já estava sofrendo aquilo ali várias vezes, então ela botou um celular, um miraço que estava acontecendo no sofá, né? Porque é engraçado que mesmo a pessoa mostrando aquilo, a pessoa diz assim, ah, mas você sabe, né, elas procuram, né? A gente perde a paciência. Então, a gente nasceu com a capacidade de fazer alguma coisa em relação a isso. E vou ler aqui meio despropositadamente Provérbios 14, que vai dizer a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. E a gente está aqui no Círculo Clássico diante de um paralelismo judaico, né? O que é o paralelismo judaico? Num texto você tem a mulher sábia, o que ela faz? Ela edifica a sua casa. E no outro paralelo você tem a mulher insensata com as próprias mãos a derriba, né?
Derrubar é você dar uma pesada e o muro cair. E derribar é você todo dia ir destruindo ali e minando aquela coisa até ela cair em si. Ou cair em ruínas, né? Ela ruir. Mas é interessante porque quando a gente vai lendo, nesse caso aí é um provérbio de Salomão, você vê que a gente realmente, a gente tem uma coisa aqui que é nossa, que é todo dia a gente conseguir abrir esse livro, que é visto pelas igrejas como palavra de Deus, e entender que Deus tem que ser maior do que esse texto que a gente acabou de ler. Já começa pela presença de Jesus em pessoa, né? Quando é que Jesus emitiu um provérbio se referindo à mulher como fez o rei Salomão? Nunca. Né? O Salomão, até quando ele fazia provérbios acerca do homem, a culpa era da mulher, né? Os lábios da mulher adulta deixaram favos de mel, e ele no instante a segue como o boi que vai para o matador, então a culpa é sempre dela, né? Mas o que eu estou querendo falar aqui não é de mulher nem de mulher sábia, embora esse texto virou um palavrão nas nossas cotidianidades cristãs, porque assim, né? Ah, meu filho, eu não me comovo com isso aí não, com a mulher que tomou um soco na cara, a queima-roupa, ainda ficou sendo sufocada e enfocada ali com o marido todo romântico. Ô amor, que isso? Não estou querendo fazer mal a você, não. Ele acabou de amassar a cara dela, tá lá no meu Instagram, quem quiser ver no stories, tá lá. Porque no final das contas a culpa é vocês que deixam a gente irritado, né? E aí quem escreveu isso era um cara que tinha 1000 mulheres, quer dizer, um cara que não estava nem com mulher nenhuma. E nós, no século XXI, recebemos até autoridade para ler o texto bíblico assim, que é um texto bíblico que representa uma sabedoria. E eu tenho orado a Deus falando, Senhor, eu não quero a sabedoria de Salomão. Eu quero a sabedoria de Davi. Quando você lê o Salmo de Davi, eles são muito mais interessantes do que os provérbios de Salomão. O Salomão, ele recebeu de Deus a sabedoria, mas é aquela sabedoria segundo este mundo. O que é sabedoria? É você conseguir falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Isso é sabedoria. É você falar aquilo que é apetecível às pessoas. Isso é sabedoria. Agora, o Davi, ele não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele falava aquilo que quem tinha sede e ia ao pote, falava assim, gente, isso estava aqui e eu não sabia. Jesus também não falava aquilo que as pessoas queriam ouvir. Ele falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Né? Mas como Israel queria, né, ser um grande povo, conquistar todo o território, aí Jesus falou assim, né, Deus falou, Davi, não tem a sabedoria, Davi. E aí ele foi na individualidade, no caso de Salomão, né? Ele foi na individualidade de Salomão e falou, olha, como você não me pediu riqueza, nem longevidade, nem que você tivesse vitória contra os seus inimigos, eu vou te dar sabedoria. E qual era a sabedoria de Salomão? Era ser querido por aquele povo. Né? Ou seja, ali, no tempo e espaço, Salomão recebeu o dom de Deus de ter aquela sabedoria e muito provavelmente ele era insuportável para aquelas pessoas. Um homem que falava as coisas que Salomão fala, ele era querido por trazer, era ser um garoto propaganda de Israel. Ele tinha uma imagem, né, sabedoria nesse sentido. Ele atraía a atenção de todos os reis do mundo, ele atraiu a atenção da rainha de Sabá. Mas ele vai ter um valor para Israel depois de morto. Você vê que na verdade a família do rei Salomão nem valorizava tanto que depois de toda a sabedoria daquele pai, que era uma sabedoria conhecida do mundo inteiro, quem é que o substitui? Um idiota de um playboyzinho, quase um bolsonarista do ano 1000 antes de Cristo, porque ele era sincero, ele era opressor 2.0. Como que ele era? Os velhos vão conversar com ele, olha, faz igual ao seu pai, trata esse povo com carinho, ele, na verdade, vocês vivem do que eles pagam, não é verdade? Aí os jovens falam assim, não, opressor 2.0, avisa para o povo que o seu dedo mais fininho é mais grosso do que os lombos de Salomão. E aí o opressor 2.0 foi lá, machão, é assim que a gente gosta. E aí Deus falou assim, pronto, a bocoiosice de você vai ser casada agora com a minha vontade. O povo está dividido.
2 tribos vai ficar com a semente de Davi e as outras 10 eu vou entregar para Jeroboão, aquele que vocês colocaram como chefe de escravos. Então, o dom de Deus sobre Salomão não agradou aquele povo, porque é engraçado, o povo de Deus, e eu falo povo de Deus, a gente, olha quantas resistências Deus tem aqui sentadas entre nós. Porque Deus nos dá dom, vida e graça, e a gente nem liga para isso, a gente nem deseja, que isso, eu só preciso comprar minha casa, eu preciso criar meus filhos, preciso saber no que isso aí vai dar. Que era o desejo de Israel. Né? Quando Deus mandou Israel fazer a guerra que não ia derramar sangue, Israel não gostou daquilo. Aí agora que Deus não está nem aí para Israel no sentido histórico do termo, aí chegou Netanyahu, né? Para restaurar os territórios do povo de Deus, um povo que não está nem aí para Deus, mas quer o território que Deus prometeu, não a eles. E aí a gente tem lá aquela guerra feia. Então a gente continua com esse eterno espírito do anticristo, que na antiguidade era nada mais nada menos do que o espírito babilônico. O que é o espírito babilônico? A gente faz do nosso jeito, e do nosso jeito a coisa prospera. E aí, né, como que Deus falando para a igreja, ó, a mulher sábia edifica a sua casa, porque no final das contas, qual é a sabedoria da mulher sábia? Porque aqui nos tempos de Salomão, a sabedoria da mulher sábia era se calar diante daquilo que a realidade trouxe para ela. O que era ser mulher sábia de Salomão? Eu sou mulher de Salomão, mas eu tenho mais 999 com as quais compartilhar a sabedoria desse homem. Ah, eu nunca vou ser feliz porque eu não posso ter ninguém, porque eu sou a mulher do rei. Olha, eu tenho fortuna, mas eu não posso nem me dar o luxo de pensar, senão eu morro, porque eu sou a mulher do rei. Mas essa era a sabedoria da mulher sábia. E aí as mulheres sábias iam ficando o quê? Safadas, espertalhonas. Era o que tinha para elas. Alguém fala assim, nossa, eu gosto de fulano que fulano é sábio. Pode saber, deve estar elogiando a capacidade de ser safo e não de ser sábio. Que assim, é você... Olha aqui, seja submisso à autoridade. Um dia você não quer mandar em muitas pessoas, então submeta-se. Aí você tem essa herança da sabedoria de Salomão, que acho que nem Salomão pensava assim, mas ele recebeu todo o poder, que é a tal da cobertura espiritual, né? Não, você anda debaixo da minha cobertura, porque um dia muitos andarão debaixo da tua cobertura. Então tem esse tal desse princípio da autoridade. Quando o convite de Jesus para nós foi, gente, vocês foram chamados, não é para ter cobertura sobre ninguém e nem ser cobertura de ninguém. Vocês foram chamados para serem povo meu e ovelha do meu pasto. O resto é mercenário. Eu é que sou o bom pastor que dei a vida pelas minhas ovelhas. Vocês estão preocupados com quem é fulano de quem? Quem é que herdou o que de quem? Então, por isso todo dia eu oro a Deus, eu não quero a sabedoria de Salomão, porque essa é uma sabedoria que para o Salomão foi sabedoria divina, considerando o tempo e espaço como ele. Mas para nós hoje é sabedoria humana, carnal, animal e demoníaca, porque é a sabedoria do macaco. O que é sabedoria? Olha, neste momento ele é o macho alfa, você fique submisso a isso, porque isso é importante. E a sabedoria que Deus nos deu, que ela não vai ser maior do que a de Salomão no sentido da extensão, né? O mundo inteiro olhou para Salomão. O mundo inteiro desejou Salomão. Mas por que eu quero ser desejado pelo mundo inteiro? Que arrogância é essa? Eu não quero ser desejado pelo mundo inteiro. Eu só quero ser eficaz naquilo que Deus me concedeu. Que foi o que Davi fez, né? Ele, no meio das suas idas e vindas de guerras e tudo qualquer coisa, ele salmodiava o Senhor como esses louvores que a gente pretendeu cantar aqui. Mas ele salmodiava o Senhor porque era assim que ele pensava. E Deus era o amigo secreto dele ali no seu tempo e espaço. Então, cara, eu estou empolgado demais. Persegui os inimigos, alcancei, os consumi, os atravessei, porque era aquele dado cultural que ele tinha. Aí a gente não precisa fazer salmos acerca disso. Mas a gente tem limite para derrotar. A gente
tem inimigo para derrotar. Um desses inimigos é isso que diz aqui o provérbio, né? Que virou palavra de Deus porque está na Bíblia, mas não é palavra de Deus para as mulheres. Isso virou uma tormenta nas costas das mulheres. Por isso Jesus nunca repetiu esse provérbio. Para cada a mulher sábia edifica sua casa, que alguém diz no dia a dia, tem um versículo de Jesus. Todo que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E ele não está falando aqui de sexualidade, ele está falando de sexualidade também, mas não é de sexualidade. Ele está falando, e aí, gente, quando é que vocês vão parar de olhar para os seres que eu fiz como meio de subsistência? Bom, já que ela é estressada, deixa ela fazer ela faz tudo e depois não vem reclamar. Ou a mulher que olha para si mesma, né? Hoje eu estava conversando com uma mulher, uma jornalista, falando assim, cara, estava falando com ela dos stories que eu tinha que estar publicando, assim, mas você acredita que mesmo publicando aquilo tudo ali, tentando ser mulher valente, eu sinto uma dor de estar fazendo isso por esse cara? Olha, Alexandre, esse cara é canalha, ele é idiota, ele é perverso, ele me usou, ele está crescendo no outro canal dele em cima de mim, eu o ajudei a fazer isso, mas mesmo assim me dá uma dor no coração de estar fazendo isso com ele. Eu falei para ela, mas faça o seguinte, faça com dor no coração, mas faça. Aí ela até repostou lá o que eu tinha mandado para ela na DM, né? Que é o meu trabalho cotidiano. Todo dia, o dia inteiro, eu estou escutando esses shows, essas informações. Mas quando eu acabo de dizer, Senhor, e aí, Senhor, o que a gente vai fazer como igreja? Nós vamos ficar com ciúme do que o outro está fazendo? Ai, lá vai Leleco e suas mulheres, é o que se diz. Cara, eu estou trabalhando. A gente precisa trabalhar. Talvez o tapa é esse, ó. Eu vou continuar trabalhando até alguém trabalhar, né? Deus quer dar revelações para pessoas aqui acerca dessas suas mulheres. Deus quer trazer cura para essa pessoa. Deus quer dar matéria para jornalista. Deus quer tirar a outra que você morre de ciúme da prisão. Deus quer libertar aquela que tomou um soco na cara, quer de repente encher ela do Espírito Santo, e ela vir aqui, porque ela tem uma oração para receber aqui. Por isso que o chamado de Jesus era chamado de doido. Segue-me. Mas como, Jesus? E a minha comida? E o meu pai que vai morrer? E o terreno que eu comprei? Vem atrás de mim, rapaz. Não tem escolha. Quem pôs a mão no arado e olha para trás, nem é digno. Porque você já é o trabalho em pessoas, você está perguntando pelo quê? Então, qual que é a sabedoria da mulher sábia do século XXI? A mulher sábia não tem nem que se preocupar em edificar a sua casa. Sabe qual que é a mulher sábia que vai contrastar com essa mulher sábia tão adorada pelos cristãos? Porque os cristãos precisam que mulheres sejam sábias para pisoteá-los, né? Mas a mulher sábia de Jesus é a Maria, irmã de Marta. Porque o grande trabalho dela é estar quedada. Eu gosto dessa palavra quedada porque ela não estava ouvindo os ensinamentos de Jesus, ela estava encantada com aquele homem que ensinava aquelas coisas que ninguém falava delas. Né? Quando alguém fala assim, cara, isso que você acabou de me falar, o mundo inteiro precisa ouvir isso. Essa é a mulher sábia. Mesmo que ela no minuto seguinte fale assim, eu não quero ouvir isso não, porque a gente está dialogando com pessoas do mundo maldito, com pessoas na bolha maldita, com pessoas que precisam de ajuda, mas nem sabem se querem essa ajuda. Mas que talvez por causa do seu trabalho a pessoa fala assim, você acredita que eu estava lá agora tentando ser mulher sábia, edificando a minha casa, o meu templo do Espírito Santo, mas estou com dó do traste? Então, a gente precisa se assumir. Porque aqui eu não estou falando mais de mulher sábia, estou falando da igreja do Senhor, que eu acho interessante isso, né? Jesus faz um paralelo
de um casamento heterossexual, né? É o noivo e a noiva, conforme as preferências do Oriente Médio. A noiva adornada, preparada para o seu marido, aquela noiva que quer ser propriedade de um homem, blá blá blá. A gente precisa pegar isso para os nossos cotidianos antropológicos. Mas a gente precisa pegar uma coisa aí. Que Jesus, que é interessante isso, né? Imagina, a noiva do Cordeiro. Vamos ser literalistas como a gente gosta de ser. Que a gente é literalista para falar que a igreja é a noiva do Cordeiro e que a mulher é propriedade do homem. Mas noiva do Cordeiro, coisa mais zoófila. Eu gosto dessas brincadeiras do Evangelho com as nossas percepções e tradições, né? É porque não tem nada a ver com ser noiva de um homem ou noiva de um cordeiro. Tem a ver com uma relação íntima e fiel que fala assim: eu habito em vocês. Eles deveriam ser tudo o que eu sou em vocês. Aquelas frases de Paulo que a gente acha bobeira, né? Para mim, o viver é Cristo. E como eu já vivo em Cristo, morrer é lucro. Porque quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Então, a morte para quem está em Cristo é só passar da morte para a vida. Embora todo dia eu fale para Jesus: eu não quero ir para o céu. Porque eu não sinto fazendo nada daquilo que Ele me confiou ainda. Hoje eu ralei o dia inteiro fazendo uma semeadura. Que para minha família isso é um trabalho bocó, ridículo e solitário. E que para a igreja, e daí? Mas foi um trabalho chato. E ao mesmo tempo um trabalho necessário. Porque não tem ninguém trabalhando naquilo que eu trabalhei hoje. Aí eu falo para Jesus: puxa, eu estou aqui fazendo esse trabalho, né? Mas a gente precisa fazer uma semeadura. A gente precisa estar cheio do Espírito Santo e ir aos locais dessas pessoas. A uns nesse trabalho ele chamou como apóstolos, que é o cara que vai lá implantar e não vai poder se envolver. A outra ele chamou de profetas, que é aquele que vai lá resolver um problema, mas não vai poder continuar. A outra ele chamou como pastores, que é aquele que vai cuidar, semear, tutelar, ajudar. A outra ele chamou para evangelistas, que é fazer alguma coisa que cause impacto, mas bora, que a vida continua. Deixa esses aqui como gadareno, continua aí fazendo com os seus. E a outra chamou para mestres, que é aquele cara do trabalho secreto. Deixa eu investigar isso aqui, deixa eu ler mais sobre isso, deixa eu me esmerar nisso aqui, para eu trazer um produto que eu assim: poxa, você estudou isso tudo para isso? Porque depois que o mestre se for, é que o trabalho dele vai ser entendido. O mestre não precisa nem querer ser reconhecido, só precisa ser mestre. E nada disso tem hierarquia. Então eu estava falando isso porque a minha oração a Jesus é: Senhor, não estou afim de ir para o céu agora não. Porque crente é covarde, né? Crente deseja ir para o céu primeiro porque ele tem medo da morte. Segundo, que ele quer ir lá para o céu e ficar vendo a terra cair em desgraça aqui. O mercado está vazio. Eu estou falando assim, né? As pessoas não têm isso no seu consciente, elas pensam nas suas práticas. Seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Nossa, vai. Aí o cara quer ir para o céu para isso. Terceiro, ele quer ir para o céu porque ele não está afim de fazer o que Deus quer para ele. Então Jesus pode me levar, eu quero ir embora. Aí eu estou falando: gente, você não bem honesto, eu não estou afim de ir para o céu não. Porque o céu para mim é ser presença de Deus aqui. Também não é teologia da prosperidade não. Ah, eu não quero ir para o céu porque eu quero a prosperidade aqui agora. Não, eu não quero ir para o céu porque eu preciso aquilo que o Senhor falou comigo. Então, como eu não sinto que tem desejo isso, de verdade, eu não quero ir para o céu não. A gente tem que ser honesto para falar disso, uma das nossas deficiências. Então, como noiva do Cordeiro, como mulher de Jesus, que todos nós somos, como menina dos olhos de Deus, a única casa que a gente tem para edificar é o estabelecimento da vontade de Deus na nossa vida. Esse é o Evangelho em Provérbios. Não é pegar isso para ficar massacrando mulher. Ah, me roubaram, é porque você não foi mulher sábia. Ah, o cara feriu meu rosto, porque você não foi mulher sábia. Não morreu cedo, né? Não foi mulher sábia, morre cedo.
todos os que falam essas coisas são malditos, são Satanás em pessoa. Agora, todos nós aqui precisamos ser mulheres sábias, como Maria, que é dada aos ensinamentos de Jesus. Como Maria recebendo a voz do anjo. Nós precisamos ser sábios, edificando a nossa casa, abraçando a mística que usualmente Deus dá às mulheres, mas Deus quer dar a todo o seu povo. Sabe essa coisa assim? Talvez Jesus hoje falaria isso. Bem-aventurados aqueles que ficam com coisa de mulheres, porque são esses que eu tenho para a minha intimidade. Porque Jesus ironizou: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os frouxos, os que choram, bem-aventurados os limpos de coração, porque para ser homem próspero tem que ser sujo de coração. E aí Jesus chama para a gente ser mulher sábia. O que é ser mulher sábia? É ser simples, uma mulher sábia, que está descansando no Senhor, porque não é usual mulher descansar no Senhor. As mulheres são muito aflitas, até porque elas são cobradas de todos os meios, aí elas se cobram, e aí quando elas conseguem encontrar a paz, elas se revoltam contra a paz que elas têm. Essa é a mulher no mundo caído. Está tudo em paz. Ah, não, eu tenho que me perturbar, porque eu preciso mostrar que eu sou mulher sábia. E aqui eu não estou criticando as mulheres, não, estou dizendo que é a existência que faz isso, levando a sério aquilo que Simone de Beauvoir fala, Ninguém nasce essa mulher sábia, torna-se essa mulher sábia, lê-se, estressada, pequena, que morre cedo para ser louvada, porque as mulheres, no final das contas, elas desejam morrer cedo, porque a mulher que sobrevive vai virar Monique Medeiros. Ela estava, a mãe do menino Henrique, ela estava sendo mulher sábia, tentando pegar as provas de que estava fazendo com o filho dela. Aí o menino morreu. Aí as mulheres, nossa, eu preferia ter morrido no lugar dele, porque mulher sábia morre cedo, mas morre pelos filhos. E aí a minha oração para Monique Medeiros é que ela saia da cadeia e vire uma mulher cheia do Espírito Santo, resgatando a mulherada desse jugo horrível que colocaram sobre elas. Mas a religião odeia as mulheres sábias. Quando a religião está lendo mulher sábia, a religião está lendo assim: mulher quieta, deu tudo errado por sua culpa. Aliás, ontem eu estava vendo um podcast sobre essa questão da mulher que eu considero sábia. Não estou falando mal dela, não estou elogiando. E aí está o pastor conversando com o ex-marido dela. Você viu, agora esse movimento feminista estragou tudo. E aí ele exaltando a figura masculina, porque está assim com o pai do menino. Tá vendo? Você é um homem, e através de um homem que Deus vai restaurar as crianças desta nação. Eu falei, gente, o pessoal não está achando mesmo que Leniel está a fim de restaurar a vida de alguma criança? Ai, que vergonha na cara que não tem, Mas ele deve ganhar as eleições aí no Rio de Janeiro para vereador, porque ele é um homem que criou uma lei que vai salvar a vida de todas as crianças. Porque ele não salvou a vida do filho dele, nunca esteve aí para aquele menino, Era o famoso pai de final de semana, mas que ainda pegava o menino e deixava na casa da avó porque tinha que namorar. E aí falando mal da mulher que era muito digna como mãe desse menino. E ela deve estar lá na cadeia ouvindo agora: você fez isso porque você não foi mulher sábia, Monique. A mulher sábia edifica a sua casa. Você ficava no salão malhando. É engraçado, todo dia na minha timeline aparecem mulheres malhando e tal, e elas são de parabéns. É para malhar mesmo. Mas agora a Monique está sendo incriminada porque ela malhava. Mas engraçado, ela malhava, deixava ela babar com o filho. Mas agora malhar virou assim, crime horrendo para ela. Porque quem fala mal da malhação dela vive malhando e postando. E não cuida dos filhos como ela cuidava do dela, não. Por isso que eu oro por essa mulher. Eu orava pelo Rodolfo do Raimundo. Quando a Priscila se converteu, eu orava pelo Rodolfo do Raimundo. Jesus, esse cara é inteligente. Porque na época do sucesso do pagode, olha as músicas que o Rodolfo fazia. Meu cabelo é ruim, mas meu terno é de linho. Você, seu salgadinho, você vai gostar de mim. A moçada hoje até pensa que ele está falando de novidade. Ele está falando o seguinte: olha, você gosta do negão porque ele tem dinheiro? Eu sou abestado igual ele. Meu cabelo é ruim, mas meu terno é de linho, vem cá. E é claro, se eu tocar no seu radinho, tinha uma coisa dúbia ali, mas era uma música para ser tocada na rádio. Mas ó, esse cara pornográfico,
Tem uma coisa bonita aí, salva esse homem, Jesus. E hoje ele é salvo, né? Rodolfo Abrantes. Largou tudo no auge da fama. Como ninguém conseguiria fazer, só um cara salvo. E aí eu orei por esse homem, eu falo para Jesus, não vou orar pela Monique Medeiros, que é a Geni do momento. Né? Uma música antiga lá do Taca a Pedra na Geni. Que é isso, foi uma das melhores mães que você possa reconhecer. E as mães más nem querem reconhecer isso porque elas sabem que elas são mães más, que elas odeiam. Aí a mulher sabe que é difícil essa casa, é um convite a todo aquele que se sente mulher de Deus, menininha de Deus, noiva do Cordeiro, né? Que Deus nos salve da nossa falta de sabedoria. Enfim, é isso. Que a gente possa cantar esses louvores. As mulheres fazem, ou uma criança, né? Exercendo a sua oralidade, seus testes auditivos. A gente tem que ser assim diante de Deus. E não espertalhando, nossa, mulher sabe, eu tenho que esconder tudo de todo mundo, faço. Na verdade, os seres humanos são assim, né? Tem que ter contra as mulheres, né? Mas que Deus nos faça levar a sério a nossa vocação de igreja, ou seja, de eclésia, de noivas do Cordeiro. Que nem é a moda oriental mais, é só aquela coisa assim, sabe? Essa confiança que às vezes é tóxica, que a mulher está assim, eu estou botando para fora o que esse cara está fazendo comigo, estou morrendo de dó dele. Se as mulheres conseguissem ter esse sentimento por Deus, já estava tão bom, porque esse sentimento que elas têm pelos homens, que morrem pelos homens todos os dias, isso é a maldição do Éden. É a maldição que o Deus falou, Eva, olha a estrutura psicológica que você atraiu para si. Mas isso, mulheres libertas pelo Senhor, isso é maldição da qual vocês já foram tiradas. Porque em Cristo acabou-se toda a maldição da lei. E aí, as pessoas aceitam Jesus. As pessoas aceitam Jesus e ficam domesticando essa maldição. Não, a mulher é submissa, a mulher é sábia, eu não sei o que. E as mulheres atrás dessa maldição, eu já vi mulher com raiva de Deus porque Deus falou com ela. Olha que maldição desgraçada. Que se domestica. A pessoa vai desgraçar a vida dela inteira porque ela não quer ouvir a voz daquele que é o único fiel na vida dela. Porque o único fiel que uma mulher vai ter na vida dela é Jesus, é o Espírito Santo que te habita. Aí você elege as suas frustrações, mas não quer aquele que é fiel a você. Quer dizer, alguém está entendendo alguma coisa que eu estou falando aqui? Não, isso aqui é meu trabalho, essa é a mensagem para Deus fazer alguém ouvir depois que eu for morto. Que até agora nas relações interpessoais ninguém vai ouvir o que eu estou falando aqui. Isso aqui é, sei lá, parece roupa sendo lavada, parece projeção de alguma coisa pessoal, mas não é não. Isso aqui é alguém que realmente entendeu a vibe de Jesus e que Jesus está esperando aqui todo mundo ser fiel a Ele, como vocês são fiéis às suas porcarias. A sua razão pessoal, a sua mágoa verdadeira, ao seu medo do futuro. Ai, meu casamento, eu já casei pela segunda vez, eu preciso segurar isso. Joga isso tudo fora, velho. Você tem um compromisso com Jesus. Eu não preciso lutar por mais nada, eu preciso lutar por Jesus. Pela graça que Ele me deu, pelo olhar que Ele me deu, por aquilo que Ele quer que a gente produza. O resto é maldição. Até o casamento que Ele te deu é maldição se você está lutando por isso. Porque você está lutando pelo quê? Por aquilo que Ele te deu? Eu tenho que lutar para exercer o seu reino e a sua justiça. Essa é a sabedoria da igreja do Senhor. Mesmo que por isso eu saia perdendo um monte de coisa, um monte de gente. Né? Jesus, exercendo a sabedoria do Pai, Ele despertou o ódio dos irmãos. Como é que o filho não vai me odiar? Como é que vizinho não vai me odiar? Como é que amigo não vai me odiar? Aí é claro, tudo é uma questão de personalidade. Por exemplo,
o pastor que eu mais amo aqui do Bairro do Sol, que é o pastor Caio Fábio, ele tem uma personalidade que ele é querido por todo mundo, tanto quanto ele é odiado pela metade da humanidade. Eu tenho uma personalidade que parece que eu só atraio ódios. Porque se as pessoas forem honestas, eu não estou fazendo mal para ninguém. Posso até não estar fazendo bem, mas o mal eu não estou não. Nunca acordei um dia com a projeção de hoje eu vou atormentar alguém, igual algumas pessoas chegam para mim. Não, me desculpa, porque eu planejei, eu falei isso para implicar com você, para fazer raiva. Gente, como é que a pessoa consegue amanhecer para poder fazer raiva em alguém? Eu não faço isso e ainda atraio uns 300 inimigos. Né? Ontem que me acompanha nas redes aí, eu fiz uma livezinha, porque eu vou falando as coisas e a gente vai fazer live. Estou trabalhando. Aí, algumas pessoas vêm no seu particular te procuram agradecendo e outras pessoas assim, você está querendo aparecer? Eu falei assim, mas esse cara nem me conhece, por que está achando que eu estou querendo aparecer? Então, a gente, se você for pensar nas imediaticidades, você não vai fazer nada não, porque o que as pessoas querem é que você fique enterrado dentro de uma empresa para você se postar como homem capital. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.